Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém, ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície, foge lá para o monte, para que não morras. Verso 24. Então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso coração para crer, para entender e para acatar a Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, nós estudamos o 2º capítulo da 2ª carta de Pedro. E nós somos informados que Deus livrou Ló. E o mesmo Deus que livrou Ló, Ele também saberá livrar os piedosos da aprovação. Pedro, o apóstolo, nos encoraja a vivermos de maneira piedosa, a sermos piedosos, pessoas que, por temer a Deus, se afastem do mal e que sejam devotas, dedicadas, que tenham fome, que tenham sede de Deus, porque Deus livra os justos, os que são retos e os que são íntegros. Deus livra os piedosos, a sua maravilhosa graça se manifesta libertadoramente, e Deus livrou Noé e sua família da destruição pelo dilúvio, e Deus livrou Ló, sua família, da destruição, porque eles eram piedosos. No entanto, a Bíblia diz que, apesar do fato de que Ló era um homem justo e piedoso, Ló tomou uma decisão errada. Ele decidiu ir viver na cidade de Sodoma. E nós agora encontramos Ló vivendo entre eles. Eu peço a todos que abram, por favor, a Bíblia em Gênesis, capítulo 13. Ló conhecia muito bem a fama da corrupção, da depravação e da imoralidade das cidades de Sodoma e de Gomorra. Diz o texto em Gênesis 13, a partir do verso de número 8: e Abrão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos, a terra toda não está diante de ti? Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado, até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma.
Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Sabendo que os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor, mesmo assim, atraído pela beleza da região, pela prosperidade material e econômica de Sodoma e de Gomorra, Ló foi armando as suas tendas até que ele chega em Sodoma. No capítulo de verso 14, verso 12 diz: tomaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, junto com seus bens, e partiram. Sim, lá está Ló, habitando em Sodoma. Observem o capítulo 18, a partir do verso de número 20. E o Senhor acrescentou, porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, o clamor dos injustiçados, dos feridos, dos oprimidos, daqueles que estavam sendo maltratados pela maldade, pela injustiça e pela promiscuidade dos moradores de Sodoma e de Gomorra. O clamor contra aquelas cidades se multiplicou e o seu pecado se agravou muito. Então o Senhor disse: descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Capítulo 19, verso de número 13. Os anjos disseram a Ló: vamos... verso 12. Então os homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Genros, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Queridos irmãos, Ló sofreu muito. Pedro diz que ele foi um homem atribulado, e era um homem atormentado, atribulado porque a vida indecente daquelas pessoas sem princípios geravam grandes e graves problemas para Ló. Ló também, ele era um homem atormentado pelo que ele via e ele ouvia, em virtude das obras perversas que eram praticados pelos habitantes de Sodoma e de Gomorra. No entanto, ele escolheu morar naquele lugar onde todos eram grandes pecadores contra o Senhor, e o clamor contra aquela cidade se multiplicava diante de Deus, e Deus mandou que aquelas cidades fossem destruídas. Observem o capítulo 15, versículo de número 13, para que os irmãos compreendam uma verdade muito importante. Então o Senhor disse a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, 400 anos depois, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Sim, observe que Deus é justo. Deus não deixa o pecado impune. Deus trouxe Israel do Egito 400 anos depois, e através de Israel, Deus puniu os habitantes de Canaã, e eles foram destruídos
pelo povo de Israel. Deus usou Israel como instrumento para destruir os habitantes de Canaã, porque a maldade dos seus pecados era grande. Mas a misericórdia de Deus esperou 400 anos para que a sua ira fosse derramada sobre os habitantes da terra. No entanto, como o clamor, como a iniquidade, a prostituição, o homossexualismo, a maldade de Sodoma e Gomorra eram tão grandes contra o Senhor que Deus antecipa o seu juízo. E aquelas cidades não experimentarão a misericórdia de Deus cedida àquelas nações que habitavam na terra 400 anos para que eles pudessem completar a medida. Eles ainda não haviam pecado o suficiente para receberem de Deus o seu justo juízo através de Israel. Mas Sodoma e Gomorra extrapolaram todos os limites da pecaminosidade, da maldade, da prostituição, da devassidão. Por isso, meus irmãos, Deus mandou destruí-las. Pedro diz que elas foram condenadas às cinzas, e até hoje não se consegue localizar as cidades de Sodoma e Gomorra, e não existem provas arqueológicas de que elas existiram. Só existem documentos que falam dela, porque Deus as reduziu a cinzas. O justo juízo de Deus. Ló foi morar naquele lugar. Ele não se corrompeu. No entanto, ninguém consegue viver num lugar assim sem sofrer as influências. E a Bíblia diz que Ló, advertido para sair da cidade, para deixar aquele lugar, porque ele seria destruído, o texto diz, os anjos insistiram com Ló. Levanta-te, toma a tua mulher, foge daqui para que não morras. Mas o texto diz que ele se demorava na cidade da destruição, tendo sido advertido de que a ira de Deus seria derramada, ele insistiu em ficar. A Bíblia diz, meus irmãos, que os anjos pegaram pela mão Ló, pegaram sua mulher pela mão e filhos, e os tiraram de lá, quase que forçados, quase que arrastados. Eles se demoraram lá. Infelizmente, meus irmãos, por analogia, hoje tem muitos crentes se demorando nesse mundo. A Bíblia fala sobre o justo juízo de Deus. A Bíblia diz, não ameis o mundo, não ameis as coisas que existem no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Não ameis o mundo passa, e aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E muitos estão se demorando, não querem sair da cidade da destruição, querem continuar no mundo. Jesus está dizendo, entrai pela porta estreita, e as pessoas querem ficar nas imediações da porta, mas não querem entrar. Quando ela for fechada, desejarão entrar e não poderão mais entrar, e dirão, Senhor, nós sempre estivemos contigo, mas não entraram pela porta estreita. E Jesus Cristo, meus irmãos, profetizou sobre o fim do mundo. Pedro profetizou sobre o fim do mundo. O que aconteceu com as cidades de Sodoma e de Gomorra acontecerá com o mundo, com o universo e com a humanidade. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas.
Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Que tipo? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Sim, pessoas que vivem assim, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Sim, a terra já foi destruída pelo dilúvio e a humanidade também. E as Escrituras estão profetizando, é Deus falando que agora ela será destruída pelo fogo. E Deus está dizendo: saí do meio deles, não toqueis em coisas impuras. Deus está nos exortando, nos chamando ao arrependimento, nos convidando a sermos o seu povo, as ovelhas do seu pasto, a sairmos da cidade da destruição. E muita gente, como Ló, apegado a esse mundo, está escrito no livro de Gênesis que Ló estava à porta da cidade de Sodoma e de Gomorra, e só ficavam à porta da cidade as pessoas ilustres, importantes e que tinham elevada posição social, e provavelmente Ló, em virtude de suas riquezas, foi considerado alguém que poderia estar ali para julgar e participar das transações comerciais que eram realizadas nas portas da cidade, e ele está ali quando chegam os anjos e eles os recebem e os hospeda. Ló tinha riquezas, Ló tinha bens, Ló era um homem que foi morar em Sodoma e Gomorra, um homem atribulado e um homem atormentado. Mas mesmo advertido sobre o fato de que aquela cidade seria destruída, ele se demorava. Ele foi quase que arrastado, quase que foi tirado à força. A misericórdia de Deus veio sobre ele. No entanto, meus irmãos, nós sabemos que a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Ela saiu de Gomorra, mas Gomorra não saiu de dentro do seu coração. Ela olhou para a cidade, ali o coração dela estava. As suas filhas depois embriagaram Ló, tiveram relações sexuais com Ló, um incesto foi realizado, porque suas filhas e sua esposa se corromperam vivendo na cidade de Sodoma e de Gomorra, porque o líder do lar, Ló, foi morar onde não devia. Ele tomou a decisão de morar por ganância, por querer, talvez sob influência da esposa e das filhas, morar numa grande metrópole da época. E elas foram cooptadas pela imoralidade, pela corrupção daquela cidade. E, meus amados, nós não temos mais relatos sobre o fim da vida de Ló. Como ele terminou os seus dias, nós não sabemos. Sabemos que ele foi piedoso e que ele foi justo, mas tomou uma decisão errada. Ele se demorou. E depois de avisado, ele se demorou. Será que você, como Ló, está sendo avisado e se demora a deixar o mundo? Você ainda ama o mundo? Você ainda acha que os prazeres do mundo, os vícios do mundo, as corrupções do mundo, o modo ilícito, desonesto e corrupto de ganhar dinheiro, porque os homens são escravos das riquezas, eles querem conforto a qualquer preço, eles querem fama, status, que o dinheiro, que os bens, que as posses dão. Esse mundo, do jeito que está, é um mundo não diferente do mundo de Sodoma e de Gomorra. A imoralidade se multiplica, cada vez mais a prostituição está se tornando prática, o homossexualismo já entrou na veia, as pessoas já estão aceitando e
estamos caminhando a passos largos para uma degradação cada vez pior da imoralidade no mundo. E a Bíblia está nos dizendo: sair da cidade da destruição, não se demore. Os anjos arrastaram Ló. Talvez você não seja arrastado de onde você está, mas se o Senhor Jesus Cristo voltar e você ainda estiver no mundo, você participará da destruição do mundo. Essa não é uma mensagem agradável, nem de pregar e nem de ouvir. Provavelmente você entrou aqui em busca de conforto, de consolo, ouvir algo que lhe fizesse se sentir melhor. Mas o Senhor está dizendo a você: arrependa-se dos seus pecados, abandone o mundanismo, abandone o pecado, abandone tudo aquilo que nessa sociedade desonra, ofende, insulta a Deus, porque a justiça de Deus se manifestará. Deus não deixará o pecado da humanidade impune. Haverá o fim do mundo e todos seremos julgados. É Jesus Cristo quem nos livra da ira vindoura. E o apóstolo Paulo fala que a ira de Deus, o dia da ira, já está marcado e ela será derramada sobre a humanidade. Eu termino esta palavra citando palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que assim falou: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Sim, se você estiver com Cristo, levante a cabeça, exulte, porque a nossa redenção, a sua redenção se aproxima. Não se demore como Ló. Pode ser que você não tenha tempo de sair do mundo, de sair da vida que atrai a ira de Deus. Não pensem que Deus deixará o pecado impune. A humanidade está diante de Deus. Assim como o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e os ouvidos de Deus ouviram, assim Deus está ouvindo o clamor que se dirige aos céus com tanta injustiça, com tanta miséria nesse mundo, com tanta fome, com tanta morte, com tanta maldade. Isso tudo está diante de Deus e receberá a sua justa retribuição. Não se demore, corra para Jesus Cristo, converta-se ao Senhor enquanto é tempo. Abaixe a sua cabeça, ore a Deus nesse momento e peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida. É hora, não protele mais. Se você está protelando, amanhã poderá ser tarde demais, muito tarde. Saia do mundo agora, em nome de Jesus, que hoje seja o dia da sua conversão, o dia da sua entrega, da entrega verdadeira, para não haver mais retrocessos da sua vida a Deus. Se você é de Deus, o mundo não é para você. Não faça como Ló, não se demore, converta-se nesta noite.